Bom dia, vamos para mais uma semana. A gente tem liquidez reduzida por conta do feriado de Labor Day lá na matriz dos Estados Unidos. Labor Day. Os futuros até funcionam, operam em leve queda, mas vai ter pouco volume. Para que não se engane, temos muitas coisas para tratar. Essa semana a gente tem de mais importante. Sexta-feira, sem dúvida, payroll lá nos Estados Unidos. E amanhã a gente tem PIB saindo aqui no Brasil. Mas o que é muito importante para mim é ver como que o mercado vai reagir ao bloqueio do Twitter, do X, que foi feito na sexta-feira pelo Moraes. Aí o bloqueio também das contas do Starlink. Para o Pedro Jobim, evento como esse seria suficiente para redução imediata de rating. Pedro Jobim é economista-chefe da Legacy, que é uma gestora que tem mais de 20 bilhões em custódia. Nessa matéria que o The Investor publicou, trazendo o que ele disse no Substack dele, há anos o país afunda num abismo legal e moral que parece não ter fim. Então, talvez uma das principais preocupações com relação a isso é a segurança jurídica que investidores estrangeiros teriam ao trazer seus negócios para cá, enfim, não saberem o que pode ser tomado de decisão pelo jurídico do país, é algo que pode afetar muito nos investimentos, não só estrangeiros, mas também do Brasil. Enfim, esse é um tema muito importante, que é muito importante ficar de olho como que o mercado vai reagir. Esse bloqueio veio em hora um pouquinho delicada, já que hoje a gente tem, às 11 horas, uma entrevista sobre o projeto de lei orçamentária anual de 2025, que foi enviado ao Congresso na sexta-feira. O tema fiscal voltou a ficar muito em pauta. Lembrando que na sexta-feira a gente teve o dólar se valorizando novamente contra o real, 0,71% dólar futuro, em dia de intervenção do Banco Central. É bom que, como eu falei na sexta-feira, foi uma intervenção técnica para netar um fluxo de dólar que estava saindo do país de uma movimentação financeira já programada. Mas ainda assim é um sinal importante. Outro ponto importante é que, sem ser nessa quarta, nem na próxima, na outra, a gente tem a super quarta, que vai ter decisão de juros tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Mas, para o Campos Neto, pelas falas dele, parece que já está um pouco de lado esse tema de aumento de juros para a próxima reunião. Só que o mercado está precificando na curva de juros esse aumento. Último empretinho, a gente tem esse aumento aqui de juros, tanto em relação a um dia, quanto em relação a uma semana. Nota como o mercado está precificando uma alta de juros, não só de longo prazo, como na curva inteira. E quem que manda, o Banco Central ou o mercado? Difícil dizer, né? Se o mercado força muito esse aumento de juros, aumenta muito o prêmio de risco do país, enfim, pode afetar outras coisas. É difícil, muito difícil de dizer isso. Meio prepotente dizer que o mercado manda nisso, mas no final das contas, sei lá, meus amigos. Pelo menos a gente teve na sexta-feira o Ibovespa fechando praticamente estável e fechando o mês com uma forte de alta, tanto em real quanto em dólar, aproveitando um momento global importante. Bom, hoje, início de mês, a gente tem vários PMI saindo ao redor do mundo pelos próximos dias. O que é curioso, aqui na China, a gente teve dois PMI saindo. Esse PMI aqui, China NBS Manufacturing PMI, que ficou abaixo de 50, caindo mais uma vez para o mês. Enquanto que a gente teve o PMI da China, Caixin Manufacturing PMI, ficando ali acima dos 50. A gente teve queda nas bolsas da China. A gente tem o minério de ferro lá em Singapura sendo negociado caindo 4% a 96 dólares. A gente tem um barril Brent de petróleo caindo 0,13% agora, na casa dos 76 dólares. O bicho aqui estava 80 outro dia. O petróleo continua em queda, respondendo, claro, a uma desaceleração na China, mas também continua o movimento com o plano da OPEP de aumentar produção no próximo trimestre. O dólar DXY opera perto da estabilidade, a 101 dólares, e opera misto frente às moedas emergentes, mas sem muita volatilidade. O Bitcoin está sendo negociado ali na casa dos 58.500 dólares. As bolsas na Europa têm leve queda por enquanto. E lembrando que hoje a gente tem o relatório Focus aqui no Brasil, como sempre, todas as segundas-feiras, saindo às 8h30 da manhã. Enfim, fica de olho às 11 horas na coletiva sobre o projeto de lei orçamentária anual para 2025. Muito obrigado pela atenção, bons negócios, boa semana e até a próxima.